Eu acho que eu vou pegar essa cadeira e vou colocar mais pra frente. Porque senão não vai dar pra me ver muito bem. Não sei se tá estourando o vídeo, mas vamos lá. Gente, faz tempo que eu não apareço aqui, eu sei. Eu tava passando por um momento de crise com Deus, um momento muito difícil, onde eu tava tentando entender, na verdade, o que Deus tava preparando pra mim. Pra quem não sabe, faltam 14 dias pro Greenhouse e... meu coração tá ansioso, tá animado, tá angustiado, tá um misto de emoções e eu não sei muito o que fazer com isso. E Deus tem me ensinado tanta coisa em tão pouco tempo que eu tenho me sentido como... Não sei se vocês já ouviram aquela parábola. Não é parábola, é porque Deus nos fez como se fosse um jarro de barro, né? Acho que seria uma palavra. Tá em Gênesis. E eu me sinto como se estivesse esquentando. Aquele jarro de barro esquentando pra ser preparado, pra ficar pronto pra sair do forno. E ser pintado, ser plantado, sei lá. Mas eu sei que eu tenho me sentido esquentando, sendo apertada cada vez mais. E não tem sido fácil. A partir disso, Deus tem me falado muito sobre João 6:16. Esse versículo, ele surgiu, na verdade, eu tava numa vigília, numa sala de oração. E eu tava me sentindo, como eu falei, muito angustiada, não preparada pra ir pra Greenhouse. E o pastor, ele perguntou, vamos orar sobre pedidos de orações. E eu falei, pastor, vamos orar então por ousadia, por coragem, por se posicionar por essa geração. Na hora que eu falei sobre isso, o pastor virou e falou, assim que você falou sobre isso, eu te vejo num barco como se fosse Pedro, prestes a colocar o pé pra fora. Então, ele falou que eu já estava cheia da coragem, mas precisava ter a ousadia para colocar o pé pra fora. E surgiu todas as informações desse vídeo, porque eu acho que seria bom deixar aqui pra não me esquecer e compartilhar com vocês também o que Deus tá falando comigo, pra que se Ele quiser falar com vocês através de mim, eis-me aqui. Pra quem não sabe, a parábola de João 6:16 é o momento que Jesus anda sobre as águas pela primeira vez. E nesse nesse livro de João, ele não fala exatamente quando Pedro andou sobre as águas, mas fala sobre o momento que Jesus andou sobre as águas. Então, se a gente falar em Mateus 14, nesse mesmo momento, Mateus ele fala que Pedro também andou sobre as águas. A gente vai focar hoje mais em Mateus, mas eu também fiz algumas anotações aqui em João. Mas lembrem, é o mesmo momento. Pessoas diferentes narrando o mesmo fato. Pessoas que estavam dentro do barco, mas não tiveram a ousadia de falar, eu vou sair desse barco. Porque todo mundo naquele barco, eles poderiam ter saído e andado sobre as águas. Jesus, quando ele virou, ele falou, venha. Ele não falou, Pedro, venha, Mateus, venha, João, venha. Ele só falou, venha. Deus, ele muitas vezes ele nos chama as pessoas para saírem do barco, mas poucas pessoas aceitam. Então, poucas pessoas têm a oportunidade de andar sobre as águas. E tá, vamos olhar agora um pouquinho para a situação. A gente tem Jesus numa ponta, o barco na outra, a tempestade no geral e o caminho para chegar até Jesus. Ou muitas vezes chega a oportunidade e a gente não vai. Assim como aconteceu com Mateus, com João. Eles não foram na hora certa da oportunidade. Gente, é tanta coisa pra falar sobre esse capítulo, sobre essa parte, que eu não sei se eu tô conseguindo organizar meus pensamentos. Mas eu vou falando aqui, qualquer coisa eu vou editando. Vamos lá. Vamos pensar agora um pouquinho no barco. O barco a gente podia pensar como um momento que a gente tá. Um lugar que não tá bom. Um lugar que não é o que Deus tem pra gente. Mas também é um lugar que tá confortável, vamos dizer assim, sabe? Tá difícil tá no barco, não tá fácil porque tá rolando uma tempestade, o barco tá agitado, não tá fácil. Mas você concorda comigo que seria mais difícil sair da zona de conforto e ir até Jesus andando? Então muitas vezes eu vejo que a gente tá nessa situação de estar na zona de conforto ruim, mas não querer passar pelo processo para melhorar, ou seja, até Jesus. Então, esse é o primeiro estágio, que é o estágio do barco.
Toda vez que a gente tá num barco, a gente não consegue deixar subentendido pra gente que a gente tá nesse barco. Talvez seja tempo, mas também talvez seja um momento que Deus quer te tirar de um lugar ousado, quer te colocar num lugar de ousadia. Deus quer te dar mais, mas você não tá aceitando. Você não tá aceitando o que Deus quer porque você acha que o que você tem pra você é melhor do que Deus. Você acha que passando no mar pelo barco, você vai conseguir. Mas talvez Deus queira te tirar de lá andando sobre as águas ao seu lado. Do lado dele, no caso. Tomar a consciência que a gente está no barco e a gente precisa sair dele não é fácil. Mas é necessário pra gente chegar no final, que é o Jesus. Segundo ponto, a tempestade. Cara, a tempestade tá rolando lá fora. Jesus te chamou pra ir lá pra fora. Aqui, ó, vou até ler aqui, ó. O barco já estava considerado à distância da terra, fugiado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus se dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro, cara, eu amo muito Pedro. Aí Pedro, ele virou e falou, se és tu, Senhor, me manda vir seu encontro. Ele disse, venha. Ele chamou quem quisesse ir a seu encontro. Então Pedro, ele saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Tá. Pedro, eu penso assim, ó. Cara, Jesus acabou de me chamar. Ele me chamou pra sair do barco. Pedro, ele só foi. Na ousadia e na coragem dele. Mas eu, como uma bela melancólica, eu confesso que eu não só iria. Eu pensaria, tá, mas se eu pisar aqui não é firme. Vou cair se eu pisar aqui. Tá, eu não tô te vendo muito bem, porque a tempestade tá escuro. Pra que direção eu devo ir? Tá, a tempestade tá aqui, e agora? E se tiver um peixe passando aqui? Então, por muitas vezes, ao invés de a gente embarcar direto na oportunidade que Deus nos dá, a gente fica pensando nas situações do nosso dia a dia. Mas quando Deus nos chama para ir, é porque Ele já sabe do que tá acontecendo, Ele já sabe que está no controle. Então, se Deus tem um chamado para você, se Deus já te deu um propósito, se Deus já te deu uma palavra, seja só uma palavra pequena como venha, não pense em mais nada, só vá. Vá para os braços dele. Porque assim como Pedro fez, ele não foi para qualquer direção, ele foi para ele, para Jesus. Então, aqui continuando o versículo, quando Pedro saiu do barco andando sobre as águas e foi para a direção de Jesus. Voltando um pouquinho no que eu estava falando, ele saiu do lugar de conforto e foi para uma situação mais difícil. Porque tava difícil dentro do barco, cheio de tempestade, mas agora ele decidiu seguir o que o Jesus chamou ele e andar sobre as águas. Foi difícil, sabe, para ele tomar essa decisão, mas mesmo assim ele foi. Porque ele sabe que depois daquilo, depois dessa tarefa, depois dessa fase, ele chegaria a Jesus. Mas durante esse processo, aqui tá escrito que, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando, Senhor, salva-me. Você consegue entender que Pedro já sabia antes mesmo de andar sobre as águas? Que tudo em volta dele ainda estava lá? Então, quando ele pisou para fora do barco, ainda existia a tempestade e ele não reparou na tempestade. Mas tem horas que a gente esquece. Eu não sei o que acontece, parece que nossa mente esquece, não sei se é Satanás, não sei o que é, mas simplesmente foge da nossa mente, porque a gente tá aqui. E a gente tem que lembrar do início, de quem nos trouxe. Pedro ele começou a se afundar. E ele não sabia o que fazer. Sabe, eu fico pensando, eu lembro muito de uma cena, não sei se é de The Chosen também, mas ele tá quase se afogando mesmo, Pedro. E aí, ele chama Jesus, ele diz, salva-me, Senhor. Não, Senhor, salva-me. E é muito confuso quando a gente pensa assim, por que ele não gritou Senhor já quando começou a se afogar?
Porque por vezes a gente acha que a gente pode conseguir nadar até o barco de novo. A gente consegue regredir. E a gente esquece que o Senhor tá ali com a gente. Que tá tudo bem a gente cair. Mas a gente precisa voltar pra Ele e gritar: Senhor, salva-me. Aí tá. Ele começou a afundar. Jesus foi até ele, deu a mão e salvou ele. Quando a gente olha, parece ser uma cena tão... Porque, tipo, eu já li esse capítulo, essa história várias vezes, eu confesso. E quando eu falo aqui, parece ser algo tão... Não é simples a palavra, mas comum. Jesus nos salvar. Quantas vezes Jesus nos salvou de algo? Pelo menos a mim, diversas vezes. Tá, talvez não seja uma água de verdade ou um rio de verdade. Mas quantas vezes Ele já me salvou? De mim mesmo, dos medos, das aflições, dos ICs. Me tirou da zona de conforto. E a lembrar que Ele tá ali como um pai que tá ensinando a criança a andar. E quando caímos, Ele nos dá a mão para nos levantarmos. Jesus esteve ali o tempo todo. Pedro, ele só esqueceu de olhar. Eu fiz algumas outras anotações, eu acho que o vídeo ainda vai continuar bem pequeno hoje. Ah, tá. Outro ponto legal que eu anotei ontem no meu devocional é que antes de Jesus chamar Pedro, não era tempo dele andar sobre as águas. Jesus poderia ter salvo ele, mas não era tempo de andar sobre as águas. Ele precisava do tempo do barco chegar até o meio do rio. E parece ser óbvio isso que eu tô falando, mas precisa de etapas para cada coisa acontecer. Para Pedro andar sobre as águas, precisou dele decidir sair do barco. Precisou dele entender que estava acontecendo uma tempestade. Então, para você andar sobre as águas e chegar a Jesus, não vai ser assim. Mas vai ser no tempo certo. Não no meu tempo. Não no tempo de fulano, não no tempo de ciclano, mas vai ser no teu tempo. Quem vai ser você nessa história? Você vai ser como João? Que não tá escrito que a Pedro andou sobre as águas aqui. Mas João tava lá. Você vai ser como Mateus? Que tá escrito aqui, ó, que Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro. Mas Mateus não andou. Ah, mas você tá desqualificando os discípulos. Não, não é sobre isso. Eu tenho certeza que cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu propósito. E talvez não seja propósito de Mateus andar sobre as águas, a gente tem que entender. Foi propósito de Pedro? Mas talvez não seja de Mateus. Entenda o seu lugar. Entenda o que Deus quer fazer no lugar que você tá. Não queira estar no lugar dos outros, mas tenha ousadia de estar no seu lugar. Sabe, se você não for Pedro, não queira andar sobre as águas. Mas se você for, tenha ousadia de sair do barco. Amém?